agradecer ao presidente, Nelsinho, agradecer a Jorge, que fez a primeira pergunta, que está conosco aqui na mesa. Aliás, desculpe o senador Jorge, desculpe a intimidade. Ao senador Chico Rodrigues, a minha querida amiga Tereza Cristina, Laércio Oliveira, a Rogério, que precisou se retirar, ao meu prezado doutor Irã, ao senador Espirition Ami, que passou por aqui, a Beto Faro, que esteve aqui conosco, ao meu prezado companheiro Randolfo Rodrigues, ao senador Flávio Bolsonaro e ao ex-senador e grande amigo, o senador Cássio Cunha Lima. Na realidade, eu vim aqui, se os senhores quiserem que eu fale com muita franqueza, eu vim atrás de ajuda. A defesa nunca fez parte de projeto político de nenhum candidato à presidência da República. E nem fez parte de nenhuma prestação de conta de nenhum presidente de república. Ou seja, as coisas que acontecem na defesa são episódicas. E eu venho, ao mesmo tempo que pedir uma ajuda, quero cumprimentar também a presença de Eva, que é uma grande colaboradora nossa, ex-colaboradora do Ministério da Defesa, e dos meus companheiros do Ministério, das 3 armas e dos civis que ocupam o Ministério. Eu vim pedir uma ajuda, mas vim fazer uma gravíssima alerta. Nós temos a impressão das Forças Armadas Brasileiras completamente diferente do que elas são. Nós não somos nada em relação ao tamanho do país. Eu comparo muito como uma orquestra com músicos satisfeitos e competentes, com instrumentos velhos, e uma orquestra com instrumentos novos e músicos insatisfeitos. A sinfonia sai melhor com músicos satisfeitos e instrumentos velhos do que instrumentos novos e músicos insatisfeitos. Quem sustenta as nossas Forças Armadas o heroísmo é o fator humano, são os marinheiros, são os soldados, são os aviadores e o profundo respeito que eles têm, porque diferente de nós, políticos, eles passam 50 anos acreditando na mesma coisa, obedecendo as mesmas pessoas e tendo a consciência que precisam servir ao Brasil. Nós passamos 4, às vezes renovamos 4, às vezes renovamos 4. Eles são amigos, se constrangem com essas condenações, se indignam quando as coisas são provadas. Nós nos esquecemos até dos melhores amigos que tivemos aqui no passado, porque o tempo dilui essa relação. Hoje, é muito grave eu dizer aos senhores, mas nós somos o maior país da América Latina, temos 52% do PIB da América Latina, mas as nossas Forças Armadas, não sei nem se estão entre as 3 primeiras. Nós temos bastante equipamento, mas nós não temos dinheiro para combustível. Nós temos bastante equipamento comprado, existe financiamento para comprar novos, mas nós não temos dinheiro para comprar peças. Falta combustível, falta peça, falta munição. Nós temos 30 dias de munição. 30 dias espanta o inimigo, mas se ele voltar outra vez, nós não temos nada o que fazer. Isso é culpa de quem? Isso é culpa dos nossos problemas, isso não é culpa de nenhum ex-presidente de república, nem do presidente da república. Se eu fosse presidente da república, o caso seria o mesmo. Se Nelsinho fosse, seria o mesmo. Jorge ou qualquer dos senhores, porque é muito difícil um presidente da república, num país onde falta vacinas, remédio, livros, alimento, você comprar um Gripen que custa 100 milhões de dólares. Nós precisamos de 30, 40. Você comprar um submarino que custa 800 milhões de euros. Será que a sociedade ia aceitar, a imprensa ia dizer que o governo fez certo, se em vez de comprar remédios, comprasse um submarino de 800 milhões de euros? Será que a imprensa ia dizer para a sociedade que o governo fez muito bem comprar uma frota de Gripen de 100 milhões de dólares quando nós não compramos livros, remédios, quando tem escola que estão sem o alimento que precisam ter para os alunos? Essa é a nossa prioridade, porque nós somos um Brasil profundamente desigual. Eu digo muito que nós somos tão desiguais que nem as classes sociais são as mesmas no Brasil. Uma vez eu fui criticado num blog que disse que o sonho do pobre do Amazonas, da região amazônica e do Nordeste, é ser pobre numa região mais rica do Brasil, onde ele vai ter escola, onde os filhos vão ter oportunidade, onde as mulheres vão poder trabalhar, onde tem educação, saúde. Como é que nós vamos dar prioridade à defesa? O Chile hoje tem uma frota de aviões maior do que a nossa. A Colômbia também tem. Qual foi o segredo que
que esses países adotaram? Eles criam uma fonte de financiamento que independe do humor da política. E nós precisamos tirar da América do Sul a nódoa que os militares são pretensos golpistas ou sonham em mudar o governo. O militar não pode fazer política, meu caro Jorge, senador Jorge, porque eles são funcionários do governo que estiver no plantão. E a Constituição diz, o chefe das Forças Armadas, está na Constituição, é o chefe do poder. É o único lugar do emprego no Brasil que à meia-noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º, troca de chefe e todos têm que prestar continência ao novo chefe, seja ele quem for. E a classe militar não pode estar agradando partidos, lideranças, políticas atrás de apoio, porque o objetivo dele não é o partido A nem B, nem esquerda nem direita. O objetivo das Forças Armadas é zelar pelo patrimônio da sociedade brasileira, que é o Estado brasileiro, seja lá governado por quem. Proibido de ir para a política, eles não são, como não são os juízes, podem ir e ficar. Como são os promotores, podem ir e ficar. Mas não pode trazer para dentro dos quartéis as manobras eleitorais, os agrupamentos eleitorais para a próxima eleição. Por que as nossas políticas civis, militares nos estados de vocês sofrem tanto? Você tem um comandante da polícia de Roraima, mas você tem 1 ou 2 deputados estaduais que têm mais força até do que o próprio comandante. Houve uma militarização, uma politização das polícias do setor repressivo brasileiro. Como o delegado do Rio de Janeiro se elege deputado estadual se não prestando favores? E que tipo de favores são esses? Quem paga é a sociedade, esse tipo de favores para beneficiar famílias de bandido, soltar culpados. Nós politizamos as nossas forças, nós estamos comprometendo o risco da nação brasileira. O Uruguai é desse tamanho, tem 2% do PIB para a defesa do Uruguai. Mas é muito pouquinho, mas esses 2% é o tamanho da responsabilidade que ele tem com o patrimônio do Uruguai. A Colômbia tem 2,6%. O Paraguai tem um percentual. Os países vizinhos do Brasil têm um percentual. Menor investimento de defesa da América do Sul é o Brasil, com o ano passado, 1,04. Aí dizem alguns companheiros da política. Mas a despesa das Forças Armadas Brasileiras são todas com pessoal. Hoje são quase 80% com pessoal. E na toada que nós vamos, pode chegar a 100. A comparação que eu faço é que você tem um carro e um motorista. O carro quebra, você não pode demitir o motorista. Sua despesa de transporte passa a ser 100% o motorista, porque o carro está quebrado. Se nós investirmos como os outros países estão investindo, esse percentual que é de 80 vai para 60, para 50. Acontece que nós não estamos investindo em equipamento. Um percentual da nossa frota está parado, completamente parado. Culpa de quem? Culpa da prioridade que não foi dada à defesa. E como nós estamos, nunca se dará prioridade à defesa. O senador Rogério falou aqui agora há pouco numa coisa importantíssima. Nós precisamos estabelecer um percentual de alguma coisa para que seja da defesa, presidente da República, seja quem estiver no plantão. O Chile tira isso do cobre. Nós poderíamos tirar de outras coisas. Nós estamos trazendo aqui para os senhores, nós precisamos ter previsibilidade. Nós compramos o equipamento que tem prazo de entrega de 6 anos, quando muda o governo, o dinheiro não vem, nós não pagamos a primeira prestação. Nós não temos uma previsibilidade do que podemos gastar. Nós precisamos, não é 2%, que seja 1,5%, nós precisamos saber se vamos pagar a primeira prestação de uma munição, a primeira prestação de um avião, de um submarino, de um radar do Cifron. Com 1% a gente não paga nada. Eu recebi uma delegação quando o presidente Macron esteve aqui. O ministro, eles têm um ministro que é que faz compra para as forças. E foi falar comigo, o cidadão não era simpático, agressivo, reclamando, zangado e brabo, porque nós não estávamos comprando helicópteros produzidos por ele. E começou a falar alto. E eu sou péssimo de brigas. Se tem um cidadão que não sabe brigar, senador, sou eu. Aí eu disse que eu vou fazer uma coisa, eu vou resolver o seguinte, nós não vamos comprar
helicóptero, senhor. Aí ficou aquele silêncio na sala. Ele disse, não vai comprar por quê? Eu não vou comprar porque, para você me vender, está me tratando desse jeito, imagine quando eu não lhe pagar a primeira prestação. Então, nós não vamos fazer negócio nenhum mais. Eu não quero arrumar encrenca com você. De maneira que não compro, porque já lhe adianto que não vou lhe pagar. Então, vamos sair daqui amigo. É isto que tem acontecido. Eu tenho números aqui que impressionam o Girão. Desculpe, deputado Girão. Nós postergamos as nossas compras, repara. O compra de aviões aqui, nós compramos, foi de 2025, nós só postergamos para 2033. Estamos atrasados 8 anos com a compra dos Gripen. O juro que nós pagamos equivale a 6 aviões. KC-390, nós adiamos a entrega de 2026, como não temos dinheiro, para 2035. O juro vai dar 2 aviões. Postergamos o pagamento da Marinha. O almirante está aqui, Góis. O juro equivale a 2 submarinos. Então, essa falta de programa de todos os governos, e repito, se eu fosse presidente da República, acho que seria a mesma coisa, porque eu não teria coragem de tirar dinheiro de remédio para comprar munição, para comprar avião, para comprar submarino, para comprar radar. O que nós precisamos é fazer com que a sociedade brasileira, os partidos, os lados, as bandas, entendam que a defesa pertence ao país, a quem vencer e a quem perder. Sim. Nós, quando guardamos o país do governo e da oposição. Verdade. Quando nós defendemos o Brasil do governo e da oposição. Nossas fronteiras precisam ser cultivadas com diplomacia. Se o mundo investiu, o ano passado, 2 trilhões e 700 bilhões de dólares, se nós não investirmos na diplomacia e todo mundo usar o que comprou, nós explodimos o planeta. O Japão tinha na Constituição uma proibição de comprar equipamentos de defesa depois que eles experimentaram 2 bombas. Tiraram esse ano e investiram 30% em defesa. Portugal, que é um país pacífico, está investindo em defesa. Ou seja, está todo mundo com medo de todo mundo, e se todo mundo resolver investir o que comprou? Nós precisamos cultivar as nossas... A palavra, Deus não foi por acaso que deu dos animais a nós a palavra. Podia ter dado à vaca, ao burro, deu ao homem e à mulher. Para que nós exercitamos a fraternidade, discutamos a mais forte arma da sociedade, do homem, é a palavra e a fraternidade, é a mão estendida. Nenhum desses conflitos vão ser resolvidos com armas. A Rússia não usou na Ucrânia as armas letais. Israel está fazendo o que está fazendo em Gaza. Aqueles conflitos da África são tão frequentes que nós já nos acostumamos a eles. Brigam por conta de quê? De quem é Deus? De quem nasceu de quem? De etnias e de religião? Nos transformamos em belicosos, viramos animais ferozes, dotados de equipamentos modernos com a capacidade gigantesca de matar. Nós temos 340 mil homens nas nossas forças. Para o país, não é nada. Mas pior, são competentíssimos e poderiam ser muito mais fortes se nós tivéssemos instrumentos eficazes que hoje nós não temos mais. Vocês lembram que há uns anos atrás a Marinha... Alguém resolveu fazer uma manifestação com o automóvel da Marinha aqui na Praça de Corteiro e eles fumaçaram por todo lado. Falta de manutenção, falta de equipamento. Existem linhas de financiamento para comprar avião, mas não existe linha de financiamento para consertar avião. Existe linha de financiamento para comprar obuseiros, mas não existe financiamento para comportar o obuseiro. E por que é que eu estou pedindo ajuda aqui aos senhores? Nós precisamos criar alguma coisa que não dependa do governo dizer as forças não me apoiaram. Isso é uma coisa perigosíssima para a nossa democracia. Isso tem sido a grande ameaça das democracias sul-americanas. As forças não estão do nosso lado. As forças têm que ficar do lado do país, seja lá quem estiver governando. Está na Constituição que elas são soberanas. Está lá na Constituição que elas têm que obedecer. Não é adesismo. Tem que obedecer a quem se impulsou, porque assume a responsabilidade do país e as forças são que respondem pela garantia do país. Então, o que foi que eu vim pedir?
Aqui os senhores da Comissão de Defesa, o senador Portinho vai apresentar, Rodolfo acho que vai relatar um projeto para que nós tenhamos uma previsibilidade de um PLP que está sendo enviado para cá. Na PEC, né? Pois bem, 30 bilhões, 5 bilhões por ano. Faz falta na educação? Faz. Faz falta na saúde? Faz. Mas nós precisamos defender o país. Eu fui para um debate na Câmara e um deputado disse assim, eu não sei para que nós temos força se nós não temos guerra. Temos muitas guerras aqui. 20 mil homens no Rio Grande do Sul em 48 horas é uma guerra para salvar os gaúchos? 10 mil homens no Mato Grosso do Sul, no seu estado, para apagar um incêndio é uma guerra? O tráfego no Rio de Janeiro tão presente e no litoral de São Paulo é uma guerra que nós temos? A saúde na Amazônia, para a gente manter na sua região, senador Irã, é uma guerra? Levar água quando não tem... Você imagina que nós levamos água para o Amazonas? Como é que você leva água para o Amazonas? Difícil explicar a um cidadão da rua que, às vezes, o Amazonas precisa de água de beber, quando seca. É este o Exército, a Marinha, que nós precisamos nos orgulhar. Aí diz assim, é uma elite. Sabe quanto ganha um general? Depois de 50 anos de serviço, ele vai para casa com 24 mil reais. Eu, às vezes, digo para companheiros de governo, eles não acreditam. Quanto ganha um brigadeiro quando vai para casa? 23, 24 mil reais depois de 50. A única coisa que conseguiram poupar foi uma casa e comprar um carro e educar os filhos, que ficaram dispersos, porque a cada 2 anos eles mudam de lugar. Nós não fazemos justiça com as nossas Forças Armadas. Nós somos injustos com o que as forças fazem e fizeram por esse país. E eu vim pedir aos senhores aqui que ajudem o país. Não é ajudar governo, nem quem vai ser governo, quem não vai ser governo. É o país. Um coronel sai de uma aposentadoria com 15 mil reais. Depois de quantos anos? 50. Ninguém acredita. Um dia desse eu levei para um colega ministro, está aqui o resultado. Não, porque vivem em festa. Não vivem nada. Eles vivem absolutamente de plantão, porque eles não têm nem sábado, nem domingo, nem fundo de garantia. E por que é que eu torço para que os senhores não tiveram simpatias com a proposta de eles não poderem se candidatar? Podem se candidatar. E tem homens competentíssimos para serem brilhantes políticos. Agora, eles não podem voltar derrotado com proselitismo de candidato das futuras eleições. Fazendo grupo de WhatsApp, se reunindo no dia de sábado, fazendo grupo. Vai para o beleléu a disciplina. Não obedece mais ao chefe, não quer mais ser transferido, não recebe missões. E eles não podem ter escolha. Eu estive em São Gabriel da Cachoeira, conversando com um general recém-chegado de Londres, onde passou 2 anos. Eu disse, você de Londres foi designado para vir para aqui? Fui. Eu vim trabalhar em São José da Cachoeira durante 2 anos. E não pode dizer que não gostou, porque discordar fere a disciplina. Ele tem que ir. Se ele for político, o presidente do partido vai ligar para o general, um ministro vai ligar para o general, um senador vai ligar para o general para ele ser transferido e para começar a ter preferidos. E as Forças Armadas só têm uma coisa preferida, é a integralidade do nosso patrimônio, é o amor pelo país. E é só isso que eles querem lutar. Então, estou atrás de comprar equipamentos para esses músicos competentes tocarem melhor do que tocam com instrumentos precários e velhos. E as nossas fronteiras? São 16.700 quilômetros de fronteira, uma das maiores fronteiras do mundo. Agora, os senhores imaginem que as 3 maiores extensões territoriais do mundo são Brasil, Índia, Rússia, China e Estados Unidos. A previsão das Forças da Massa da Índia é 2,4% do PIB. 2,4%. Dos Estados Unidos é 3,4%. A China, eles não dizem quanto é, mas gastaram o ano passado 800 bilhões de dólares em equipamento, e a Rússia é 6,9%. Quanto investe a Venezuela? A Venezuela hoje tem caças mais eficazes e importantes do que os nossos. Nós precisamos cultivar as nossas fronteiras, Nelson, senador Nelson, para que elas não se transformem em trincheiras. Primeiro, não é inteligente. E segundo, nós não temos equipamento para estar
investindo em trincheiras. Nós precisamos conversar mais, perguntar por que foi, pedir chance, ir lá. Essa Operação Atlas da Venezuela são quase 10 mil homens. Na realidade, são... Preciso ir. Obrigado pela presença. Prazer ver, muito obrigado pela sua atenção. Prazer de ver. Feliz com o seu trabalho. Obrigado, senhor. Nós estamos na Operação Atlas, 8.600 militares na época. 1.200 meios militares. Estamos gastando 70 milhões de reais para fazer essa Operação Atlas. Aí alguns companheiros da imprensa perguntam, é por conta da Venezuela? Não. É por conta da nossa fronteira. A gente não está brigando com a Venezuela. A questão da Venezuela com o americano é briga de vizinho. Eu quero que não mexam no meu muro, nem corte a luz da minha rua. Nós temos que cuidar para que se acertem, para que não briguem, mas é briga de vizinho. Se nós formos tomar partido e opinar, nós vamos ter que ter lado. E nós não podemos ter lado. A gente tem que cuidar do Brasil. A gente precisa acabar com essa história e encarar as nossas guerras, que nós já vivemos com ela todos os dias. Agora, o Brasil sempre investiu mais em cuidar do Centro-Sul. Nós falamos na Amazônia, é um patrimônio nosso, ninguém entra, mas nós vamos pouco lá. Há muito discurso sobre a Amazônia, a gente só vai lá quando alguém entra, de fora. Às vezes tem estrangeiro que chegou lá antes de nós. Nós usamos isso nos palanques, nos discursos, para tomar posições políticas, mas não são as posições que interessam ao país. A Venezuela só não teve um problema maior com a Guiana porque só passa por Esequibo. E Esequibo a única passagem é em Roraima, não é isso? Nós reforçamos as forças em Roraima, não para provocar a Venezuela nem tomar partido pela Guiana, mas que nós não fôssemos protagonistas de uma briga que não é nossa. Nós cuidamos da fronteira do Uruguai, temos problema com o Uruguai? Não. Do Paraguai, temos problema? Não. Da Argentina, vamos subindo, mas a nossa fronteira norte é quase uma desconhecida. Quem conhece mesmo ela são os traficantes. E nós somos coniventes. Porque prendemos traficantes, trazemos, entregamos ele aqui, e eles, através de algum instrumento, são soltos. E eles descobriram que a Amazonas é um grande local para eles proliferarem as suas malintenções. Shakespeare dizia que quem se omite, permite, e quem permite é cúmplice. De certa forma, nós temos sido cúmplices dessas operações, porque deveríamos ter um sistema mais eficaz, mais homens, mais equipamentos, mais quartéis. Precisamos, por incrível que pareça, assumir mais um pedaço do Brasil que a gente vai às vezes. A Operação Atlas está indo para lá para que a gente ocupe, principalmente aquelas fronteiras do norte que você tão bem conhece. Serve para a COP, para marcarmos presença na COP. Serve para a interoperabilidade das três forças trabalharem juntas. Serve para que nós pratiquemos mais e frequentes deslocamentos. E nossa operação no Amazonas não devia nem ser objeto de pergunta aqui, porque devia ser permanente e frequente. Se os senhores estão fazendo perguntas sobre a Operação Atlas, é que tem alguma coisa errada, porque a gente já devia estar lá há muito tempo. A última grande operação foi a Operação Surumbu, em 1993. Pois bem, tomara que ano que vem você diga, foi o ano passado. Precisamos assumir isso. E eu preciso que os senhores nos ajudem. Essa operação de Roraima, a Operação Acolhida, é a cara do Brasil, eu acho. Primeiro, tem a presença do Exército Brasileiro, que diz que esse território é nosso. E segundo, tem um acolhimento que é a cara da fraternidade do brasileiro. Nós não podíamos, durante muitos meses depois que eu assumi, eram 1.000 venezuelanos por dia que chegavam sem documento, famintos, sem roupa, pais e mães carregando filhos, muitos deles nos braços. E lá teve acolhido. Nós lá estamos fazendo papel de solidariedade com Roraima, protegendo Roraima. Devíamos até proteger mais do que está protegido, dando acolhida nos hospitais, infelizmente inserindo eles nas nossas questões de justiça, e os nossos presídios hoje já têm uma ocupação quase de 10%, mas nós estamos exercendo não só o nosso papel de brasileiro,
mas estamos exercendo em Roraima o nosso papel de cidadão, de amor ao próximo e solidariedade absoluta em não deixar que aquilo prolifere e que o Brasil faça a sua parte para conter. A ONU qualifica a Operação Acolhida como uma das operações humanitárias mais justas que existe no Brasil. De maneira... Do mundo. Essa proposta que os senadores estão trazendo para os senhores é apenas 1,5% da receita corrente líquida. A proposta inicial de 12% superaria a chancela que tem educação e saúde. Seria muito difícil a gente justificar que nós precisamos de mais dinheiro para a defesa, se nós não estamos em guerra, de que mais dinheiro para a educação e defesa. Com 1,5%, com um aumento gradual a cada ano, durante alguns anos, nós vamos poder ter as Forças Armadas que o Brasil precisa. Agora, esse é um trabalho que tem que ser contínuo, solidário, e por que tem que se despolitizar? Para que a gente saia desses números. Senão nós vamos continuar durante toda a vida pagando o salário dos militares, mas não investindo em defesa. Existem nódoas de golpes passados, cicatrizes de movimentos recentes. Nós precisamos passar um pano nisso, despolitizar, despartidarizar. O ideal seria que essa casa aqui votasse o que já votaram. A Constituição proibiu para os magistrados. O magistrado pode ir para a política, não volta mais, para não contaminar a justiça. O Ministério Público pode ir para a política, mas não volta se não perder mais, para não contaminar o Ministério Público. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Eu sei que você é contra, entendo os seus motivos, mas... Eu não sou contra, ministro. É contrário. Eu acho que não tem que ter política no quartel também, não. Pois bem, tudo bem. Eu sou contra é prenderem Almirante Barnier, não. General Heleno. Essa daí eu não posso aceitar de maneira... Está fora do enunciado aqui que o presidente me deu, de maneira assim. Vou dizer uma coisa a você, Girão, ó. Logo que eu assumi, eu não sou homem de... Você me conhece há muitos anos, sabe que eu não sou homem de briga. Logo que eu assumi, tinha um grupo de generais conversando assim, eu disse, olha, fiquem tranquilos que eu não sou homem... Eu aprendi com um vereador de... Eu tenho uma regra de um vereador lá do interior de Pernambuco, de Capoeira, que ele virou para mim e disse, doutor, na hora da confusão, o meu lema é mato ou morro. Aí o general disse, mas o senhor não tem essa fama. Ele disse, exatamente, eu corro para o mato, eu corro para o morro, mas na briga eu não fico de jeito nenhum. De maneira que a nossa função na defesa não é, como você disse, a guerra, é evitá-la. E graças a Deus, com a ajuda das 3 forças, de todos os oficiais, de toda a tropa, nós estamos conseguindo, nesses 3 anos, manter um distanciamento constitucional das forças e da política. Nós temos os nossos pensamentos, as nossas preferências, os nossos desejos, mas nós não verbalizamos isso enquanto com farda. Corrigir o sentimento? Não. Eu entrei na política depois de passar para... Obrigado. Estou lá, quinta-feira. De maneira, senhor presidente, eu vim pedir para que os senhores entendam que esse desejo, esse projeto nosso de investimento, é um projeto para fortalecer o país. Essa previsibilidade, pelo menos por 30 anos, 6 anos. Nós, quando falamos em previsibilidade, é para que esses 6 anos se estendam, para que, já que a defesa não faz parte das plataformas dos candidatos, nem prestação de contas, que ela continue somente prestando contas à sociedade e estarem cumprindo o seu papel. Ministro, o senhor presta a minha continência. O senhor é o primeiro ministro da Defesa que eu vejo, desde a criação do ministro da Defesa, que pensa desse jeito. Parabéns. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma pendência aqui. A fronteira já falei, a Operação Atlas já falei. Fica aí, fica sentado. Vou te ver, viu? Muito obrigado, filho. Obrigado. Girão, já falamos. Obrigado, viu? Minha continência para o senhor. Muito obrigado. O senhor merece minha continência. Obrigado. E não fique com esse entendimento errado meu, não, por favor. Não tem nada de errado. Senhor presidente, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Pode concluir, agradeço. Pode concluir, agradeço. Eu quero agradecer aos senhores, senadores, deputado Girão, a mesa, os companheiros do Ministério da Defesa, das 3 forças, as pessoas que nos assistem, ao senador Cássio, que está nos prestigiando, a assessoria das 3 forças, a ajuda
o desejo que tudo dê certo, na realidade estão torcendo pelo país. Dizer que nós estamos sempre à disposição dessa comissão e que isso é uma coisa muito importante, meu caro Chico, que nós tenhamos um desenho de futuro para as Forças Armadas Brasileiras, porque se continuar na toada que nós vamos, os seus netos vão reclamar de você de não ter levantado sua voz com indignação por esse descaso de tantos anos por conta de nossas outras prioridades. Jamais, sem estar em guerra, a defesa será uma prioridade. Mas nós precisamos tomar precauções para que, no futuro, nós não sejamos cobrados disso. Senhor presidente, muito honrado de estar aqui e muito obrigado e estou à sua disposição. Senhor ministro José